Fala moçada, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a primeira parte da prova de História da SpaceX de 2019. Pois bem moçada, para o vídeo não ficar muito longo, das 12 questões de História da prova da SpaceX sobre o ano de 2019, nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos fazer as 6 primeiras. Na semana que vem, na quarta-feira, vai estar disponível no nosso YouTube a segunda parte, as outras 6 questões, beleza? Então, sem perder tempo, vamos começar aqui com a prova de 2019 da SpaceX. Uma prova que, enfim, um nível técnico, acadêmico muito fraco, muito baixo, com questões de nível de ensino fundamental, muito parecido com o modelo da ESA, né? É uma prova para oficial do Exército, realmente é uma prova com pouquíssima necessidade de reflexão, de pensamento, algo muito decoreba. A gente vai ver ao longo da correção. Vamos lá então. Questão 33. Moçada, é o modelo D, tá? Não se esqueçam disso, modelo D, questão 33. O mundo feudal baseava-se em uma sociedade rigidamente hierarquizada, na qual os indivíduos encontravam-se subordinados uns aos outros por laços de dependência pessoal. Havia uma grande massa de camponeses presos à terra. E, inclusive, só um parênteses, tá, moçada? Essa é a diferença do servo para o escravo. O escravo está preso ao seu proprietário e o servo está preso à terra. Continuando. Que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em 2 grupos com características particulares. Então, vamos lá. Quem são esses grupos de camponeses, né? A. Suzeranos e vassalos, não, porque esses eram nobres. B. Cavaleiros e soldados, não, porque cavaleiros eram também nobres. C. Servos e baixo clero, servo está certo, mas baixo clero está errado, porque baixo clero é clero. D. Servos e vilões, bingo. Moçada, letra D, servos e vilões. Servos era essa categoria social presa à terra com pouquíssima liberdade e os vilões eram camponeses com um pouco mais de liberdade. Beleza? Então, letra E também está errada, vilões e salteadores. Esses salteadores eram, de certa maneira, camponeses, pessoas mais empobrecidas e tal. Então, mas não corresponde ao que o enunciado está falando, beleza? Então, questão 33, letra D. 34. Que monarca francês representou o ponto culminante do absolutismo em seu país e cujo ministro, Colbert, lançou as bases do mercantilismo no período de 1643 a 1715. Moçada, nós estamos falando obrigatoriamente do rei Luís XIV. Pensou em absolutismo francês, auge do absolutismo francês, pensou em Luís XIV. Tem um apelido chamado Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque os planetas rodam em volta do Sol. Teoria heliocêntrica. Então, se o Sol é a figura mais importante, tudo orbita em torno dele, o rei é a figura mais importante, toda a sociedade francesa orbita em torno dele. Então essa é a analogia feita historicamente para falar do Luís XIV, o chamado Rei Sol. Esse cara é o cara que constrói o Palácio de Versalhes, esse cara que constrói toda uma imagem do rei francês como alguém superior aos demais, quase intocado, enfim. O Luís XIV... não confundir com o 16, que também ficou muito famoso, mas porque perdeu a cabeça na Revolução Francesa. O 14 é o cara que cria, que monta, estrutura o absolutismo francês. Beleza? Então, número 34, letra E. O cardeal Richelieu é um cardeal, não era rei. Luís VIII, ou 8, ele era o rei da Inglaterra no período, um pouquinho antes disso, inclusive, no período da Reforma Protestante, na Inglaterra. Luís XVI, como eu falei, é o cara que perde a cabeça e o Filipe II não era o rei francês do período, beleza? Então, vamos para 35 já, sem perder tempo. Muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas. Se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico, à época, conhecido como Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim do mundo. Mesmo assim, os portugueses se lançaram às grandes navegações no final do século XV, considerando, número 1, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. 2. A criação da Companhia das Índias Ocidentais. 3. A existência de um poder centralizado e de um Estado unificado. 4.
a descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos. 5. A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Essas informações que ele está dando na questão. Aí vem anunciado. Assinale abaixo a alternativa que apresenta as causas que levaram à expansão marítima portuguesa. Para tudo que eu quero dar uma dica. Bom, quando você tiver uma questão como essa, cara das PSECs, questões assertivas, você não lê as opções e vai direto para o comando da questão. Nesse caso aí o assinale abaixo as alternativas e tal. Pois bem, porque você já vai ler essas opções, da 1 a 5 nesse caso, sabendo o que ele está pedindo. E aí você ganha tempo com isso e já lê criticamente essas opções, sabendo o que aconteceu ou não sabendo o que aconteceu. Beleza? Então vamos lá, moçada. Sabendo que ele está pedindo as causas das grandes navegações, vamos às opções de novo. Número 1. Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Só para a gente ter uma ideia, as grandes navegações portuguesas, o marco inicial é a tomada de Ceuta, 1415. E, portanto, isso não ocorreu antes de 1415. Não poderia ser uma causa. Beleza? 2. Criação da Companhia das Índias Ocidentais. Isso tem uma questão aí. Qual Companhia das Índias Ocidentais? De qual país? Se ele está se referindo à Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, com outro nome, enfim. Não, se a gente pegar o pé da letra, essas são as Companhias das Índias Ocidentais holandesas, criadas no século XVII. Né? Então não poderia ter sido como causa da expansão marítima portuguesa. 3. A existência de um poder centralizado e de um Estado unificado português, aí no caso, né? Moçada, perfeito. Olha que interessante, as grandes navegações espanholas começam em 1492, mesmo ano da unificação espanhola. Entende? Então, assim, por que é importante você ter um Estado centralizado, não feudal, onde cada senhor feudal manda em si no seu próprio território? Né? Fazendo aqui um exemplo meio esdrúxulo, mas só para entender. Porque é preciso um Estado forte que tome as decisões de maneira mais rápida, mais imediata. E um Estado forte, esse Estado é mais forte que um Estado medieval feudal, onde cada senhor feudal mandava em si e, portanto, dividia o poder daquele, não dá nem para chamar de país, mas enfim, daquele local. Cada um tinha um fragmento do poder, então era fraco e não forte o suficiente para conseguir bancar essas grandes expedições marítimas. Então, só um poder centralizado, com grana, forte politicamente, para ter uma política pública nesse sentido. Beleza? Então, essa está certinha. É a número 3, né? Beleza. 4. A descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos. Moçada, os lusitanos, portugueses, portanto, não chegaram em Potosí. Quem chegou em Potosí, a Potosí ficava na América Espanhola, foram os espanhóis, tá? E 5. A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Só um detalhe sobre isso e sobre essa questão especial. A bússola provavelmente foi inventada pelos chineses, mas o modelo de bússola que a gente conhece hoje, de fato, foi adaptada e inventada, de certa maneira, na escola de Sagres pelos portugueses. Então, em tese, teria que ser 3 e 5, mas percebam aí, não tem 3 e 5. Então, no gabarito oficial, está constando letra B. Errado. A3, ok, mas A1, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos? Não, isso foi depois de 1415. E a número 5, que neste sentido está certa, ela não está como opção como certa. Então ela teria que estar anulada. Beleza, moçada? Beleza. Então vamos para 36. No começo do século XVI, 1500 e bolinha, interessado em construir a Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Fugger a venda das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico, chamado... Bom, aí é claro que nós estamos falando do Martim Lutero. O Martim Lutero, moçada, ele era um religioso, no caso aí já secular, né? Ele rezava missas e tal, ligado ao direito também,
E ele se revolta quando ele vai a Roma fazer uma visita profissional a Roma, né? E ele volta muito revoltado com o que ele chamava de corrupção da Igreja Católica, dos ideais da Igreja Católica, né? E aí, quando ele volta para a Alemanha, não dá para chamar de Alemanha, porque a Alemanha mesmo só existe como país a partir do século 1870, nesse momento é o Sacro Império Romano Germânico. Então, quando ele volta para a Alemanha, a partir disso ele tem graves crises existenciais e logo depois ele prega lá as 95 teses na porta da catedral. E é um marco inicial da reforma protestante luterana, que depois vai dar origem a outras reformas, calvinista, anglicana, etc, etc. Beleza? Então, nós estamos falando do Martinho Lutero. Questão 37, vamos lá. Na segunda metade do século XVIII, 1700 e bolinha, durante a administração do Marquês de Pombal, a 1750 a 1777, foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa do Brasil, dentre as quais se destacam, letra A, elevação do Estado do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Não, isso só vai acontecer com a vinda da família real brasileira. Desculpa, vinda da família real portuguesa ao Brasil. B, o reconhecimento da importância das regiões Sul e Sudeste em função do incremento do ciclo econômico do café. Moçada, não, porque o tal do ciclo, que é um conceito absolutamente atrasado, equivocado, anacrônico da historiografia aí que ele está citando, né? Não existe nem mais esse conceito de ciclo na historiografia moderna. Mas ok, vamos chamar de ciclo econômico. Isso só vai acontecer no século XIX, e nós estamos falando do século XVIII. C, a transferência da capital do Estado do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Bingo, moçada! Por conta da necessidade de estar mais próximo, aí sim, do centro econômico da colônia, que nesse momento já não era mais o Nordeste, era Minas Gerais, por exemplo, Centro-Sul, por conta da mineração, transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Bingo. A letra D, o estado de do Grão-Pará e Maranhão recebeu a denominação de Estado do Maranhão. Não é verdade, nesse momento. A restauração do sistema de capitanias hereditárias, pelo contrário, ele acaba com o sistema de capitanias hereditárias. Beleza? Para finalizar, uma questão sobre Iluminismo. 38. Assim como os fenômenos físicos, diziam os iluministas, as relações entre os indivíduos são regidas pelas leis da natureza. Inclusive os economistas, tá? Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos, os filósofos e os economistas. Respectivamente, portanto, significa que o primeiro nome tem que ser filósofo e o segundo economista. São representantes desses dois grupos, A. Voltaire, ok, um filósofo iluminista, e Adam Smith, ok, um economista iluminista. Bingo, já matamos de primeira. Essas são questões, e aí só vou falar da B, tá? O Diderot e o Montesquieu, ambos são filósofos iluministas, né? O Diderot, o Montesquieu é mais conhecido do que o Diderot, né? Mas, enfim, ambos são filósofos iluministas. Os outros, letra C, D e E, não são filósofos iluministas. Então, como é uma questão pobre de enunciado, que não precisa de nenhuma reflexão mínima, que só precisa decorar o nome, então, para a gente ficar, fulano não é, fulano não é, fulano não é. É isso. Então, a letra A está certa, a B tem elementos, poderia aí, nesse sentido, causar uma certa confusão, uma pegadinha no aluno ou na aluna, porque os outros dois da letra B são filósofos iluministas, mas nenhum dos dois é um dos economistas do iluminismo. Então, essa está errada. Beleza, moçada? Então, semana que vem, a parte 2 da prova, da correção da prova, da resolução da prova da SPSEC 2019. Um abraço, até a próxima.